Olá, pessoal! Eu me chamo Ana Paula, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Por aqui eu compartilho um pouquinho da rotina da minha família com vocês. Domingo é um dia que a gente gosta de acordar cedo por aqui, para poder aproveitar o máximo possível do dia. E quando eu estou em casa, eu gosto de seguir uma rotininha. Então, logo cedo ao levantar, já ir para o banheiro, dar uma ajeitada nos cabelos. E sim, ainda de pijama, porque logo que eu levanto, eu gosto de ficar um tempinho de pijama para ficar mais confortável. Só acabo tirando o pijama quando eu vou começar as atividades das tarefas de casa. E assim também eu não desperto o Miguel, porque ele ainda tá dormindo nesse horáriozinho. Logo em seguida, já escovando os dentes. E pessoal, eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito de usar essa pasta Colgate porque ela é um pouco mais forte. Se eu uso pasta de dente muito fraquinha na primeira escovação da manhã, eu tenho muita ânsia, então eu gosto de pasta de dente forte mesmo. Normalmente, enquanto eu escovo os dentes, eu já vou escutando um louvorzinho de manhã cedo, para dar aquela animada no dia, já me conectar com Deus. E como eu tenho muita fé, eu acredito que um louvorzinho, uma oração logo pela manhã faz toda a diferença para deixar o nosso dia mais leve. Então, durante esse período que eu fico no banheiro, eu já escuto o meu louvor. Já vou preparar um chazinho bem gostoso, porque se eu tomar café nesse primeiro horáriozinho da manhã com o estômago vazio, eu acabo passando mal o dia inteiro. Hoje eu vou estar preparando então esse chazinho, que é um chazinho dos sonhos. É uma misturinha de vários tipos de chá que vem junto, tá? Tem camomila, cidreira, é uma misturinha e ele é bem gostoso e bem suave. Como eu não fiz comprinhas essa semana, é o que eu tenho em casa no momento. Já vou me encaminhando para o meu cantinho, que é o cantinho onde que eu gosto de ler o livro Café com Deus. Me sento e me conecto. Tudo isso enquanto o Luiz Miguel ainda está dormindo. Esse horáriozinho é um horáriozinho bom porque eu gosto de ler e prestar atenção. E quando tem criança junto, às vezes a gente não consegue dar 100% de atenção. Então é um ótimo horário, né? Início da manhã, quando a criança já está dormindo, ou finalzinho da noite. Mas quando ele já acordou, não deixo de fazer, gente. Quando ele já acordou, eu coloco ele do ladinho, porque também é uma oportunidade para a criança estar aprendendo um pouquinho e passando um momento com os pais, né, e com Deus juntinhos. E só deu tempo de eu terminar de ler o livro e o Luiz Miguel já acordou, então eu convidei ele para fazer a oração da manhã juntamente comigo. Ele participa, ele gosta, tá? Então a gente desde pequenininho já incentivou ele a fazer essa oraçãozinha da manhã e antes de dormir também. É um momento muito gostoso em família, onde a gente pode estar se conectando e aproveitando também para passar um pouquinho mais de tempo com eles, já que na semana eu tô sempre trabalhando, né? Eu trabalho de segunda a sábado e ele acaba ficando na escolinha. Então é um momento que eu tenho que a gente pode ficar bem próximos. Então a gente faz a nossa oração, em seguida eu já dou um chameguinho para ele, um carinho, a gente brinca um pouquinho e assim ele vai se distraindo. Agora então eu vou tomar o restinho aqui do meu chá, que aí logo em seguida vou trocar de roupa, né, tirar o pijama e colocar uma roupa para iniciar esse dia. Tenho que dar uma geral então na casa, como eu já havia dito, né, passar um paninho no chão. Preciso esfregar o banheiro também hoje, que durante a semana acabei não conseguindo. Miguelzinho aqui vai querer o resto do meu chá. Quer que a mamãe faça um novo? Ou só o restinho? Deixa eu ver. Ó. Só esse, eu quero o restinho. Tá, tá bom assim. E antes de começar aquela faxina, primeiro o cafezinho da manhã do meu pitoco,
um cafezinho que a gente prepara com muito amor e carinho. O Luiz, pela manhã, ele gosta muito de comer torrada, ele gosta também de algumas frutinhas, mas hoje ele pediu uma torradinha, então eu pensei em fazer algo diferente para ele, aproveitar que final de semana a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Aqui eu peguei 2 fatias de pão fatiado e logo em seguida já fui pegando na geladeira também o queijo, a mortadela, que é o que o Miguel gosta, ele não gosta de presunto, tá? Peguei a margarina, porque ele também não come manteiga. Ele é bem seletivo para se alimentar. Então, a torradinha dele acaba sendo basicamente isso daí, tá? O queijinho, a mortadela e a margarina. Às vezes, inclusive, ele pede sem a margarina. Eu junto faço uma torrada assim, um pãozinho normal, né? Com mortadela e o queijinho no meio. E passo a margarina de um dos lados só. Em seguida, eu faço uma letrinha V na parte de cima do pãozinho, né? Como se fosse uma letra V mesmo, um cortezinho. E depois, na parte de baixo, eu também faço um corte. Faço um corte nas 2 laterais, tá? Tirando as 2 pontinhas do pão, para ficar o formatinho que eu quero. E, gente, é uma coisa bem rapidinha de fazer, uma coisa que não leva muito tempo e mostra um pouquinho de carinho e dedicação que a gente pode ter com a nossa família. Gente, e agora é só torrar. É muito prático mesmo, tá? Bem simplesinho, sem muita demora, mas como eu disse para vocês, com muito amor. E aproveitando para compartilhar com vocês, essa torradeira, ela é da Cadence e eu tenho ela há 12 anos. Ela é maravilhosa, tá? Nunca tive problema com ela, ela nunca estragou e agora, depois de todos esses anos, é que ela tá perdendo a aderência, mas um pouquinho é porque a gente também não cuida muito, né? A gente vai passando a faquinha ali quando gruda o queijinho, eu acabo colocando, raspando com a faca, né, para desgrudar. Então, seria mais por mau uso mesmo, né? E a torrada já está prontinha. Enquanto o Luiz come a torradinha dele, já vou lavando aqui a minha xícara e a loucinha que tem ainda pendente na pia do dia anterior. Não é muita coisa, mas eu gosto de deixar a pia sempre limpinha, sem muita louça, daí assim não acumula. E já que o foco é a loucinha, já vou aproveitar para estar limpando o meu fogão, que ele tá bem sujo, gente, ele tá bem gorduroso. Na noite passada o marido fez bife para nós, né? Fez chuletinha, então acaba respingando, né, gordura. Então ele tá bem sujo mesmo. Eu gosto de tirar todas as pecinhas. Em seguida que eu já recolho elas, eu já vou levando elas para pia, porque aí eu higienizo uma por uma ali dentro mesmo, só com o detergente e a esponjinha. No fogão, eu gosto de passar essa esponjinha roxinha, que ela é uma esponja que não agride, né, a lâmina do fogão. Então, eu passo ela só com o detergente mesmo. Não gosto de pôr muitos produtos diferentes no fogão, porque acaba ficando arranhado ou acaba ficando manchado, né? Mancha essa chapinha ali de vidro. Então, eu vou com a esponjinha, depois, logo em seguida, já vou com o paninho para tirar o excesso do sabão que eu coloquei ali, né? Tiro todo o excesso. E durante esse processo, uma musiquinha ligada para dar uma descontraída. Eu não sei vocês, mas eu gosto de, quando eu tô fazendo a faxina, ter uma musiquinha de fundo. Aqui eu já passei o álcool, eu passo o álcool normal, tá? Aquele álquinho branco. E em seguida eu passei o papel ali, como vocês viram, o papel, esse papel guardanapo mesmo, tá? Logo em seguida já vou esfregando, esfrego as bocas, esfrego a basezinha. Guardei bastante coisa, organizei um pouquinho a casa.
e quase que eu me passei na hora. Vou aproveitar que agora já são quase 10 horas. Vou pegar um alecrim, que a gente gosta muito de temperinho, alecrim aqui em casa, então a gente tem plantadinho na área da frente. E já vou estar temperando o franguinho que a gente vai estar consumindo hoje pelo meio-dia. Vou fazer um almocinho bem simples, porque quando é dia de faxina não dá para inventar muito na cozinha. Aqui em casa a gente usa tempero, mas não muita coisa, porque o Miguel, dependendo do tempero, ele não aceita a comida, tá? Se o gosto ficar muito diferente assim, ele já acaba não comendo. Então eu prefiro que ele coma bem, que ele se alimente bem. Então eu tento usar o básico, tá? Nesse franguinho, vou separar agora os dois salsichão, porque salsichão normalmente já vem temperado e eu não gosto de pôr muito tempero. Nesse franguinho aqui eu vou estar usando essa pápricazinha, que ela já vem com uma pimentinha junto, tá? Ela já é com um pouquinho de pimenta, então eu não ponho muito para acabar não ficando muito forte. Logo em seguida, vou pôr um pouquinho desse outro temperinho. Esse temperinho aqui a gente trouxe lá de Minas. O nome dele é Lemon Pepper. Não sei se eu pronunciei corretamente. Mas ele é bem suave, eu achei ele bem gostosinho e ele tem um gosto suavezinho, assim, puxando de um limão, tá? Mas ele tem uma misturinha ali nele junto. E um pouquinho de sal, tá? É isso aí, basicamente, o nosso tempero. A gente não utiliza muita coisa. E logo em cima eu coloco também o alecrim que eu catei ali, né? Que eu peguei na área da frente que eu mostrei pra vocês, mas eu coloco mais pra enfeite depois por cima. Agora é só mexer bem, dar uma misturada, né? Pra pegar o temperinho bem na carne. E aí eu já largo o alecrim por cima pra dar aquele saborzinho de leve. Vou estar descascando umas batatinhas também para pôr junto ali, para incrementar, porque eu não vou fazer muita comida não, assim, muita opção de comida, tá? Vai ser bem basiquinho mesmo, não vai ter nem arroz. Então, para dar uma sustância a mais, eu vou colocar a batata inglesa. Eu descasco ela e pico ela um pouquinho mais grossinha, tá? Não gosto de picar ela muito pequenininha, não. Logo em seguida, eu coloco na forma um pouquinho de óleo para dar no fundo e não grudar a carne. E ali nessa bandeja eu já vou distribuindo, tá? Um pouco de batata, intercalando as batatas com a carne e com o salsichão. Lembrando que aqui eu coloquei separado nas batatas um pouquinho de sal. Eu temperei as batatas, então, só com o salzinho mesmo, o básico. Também não vou fazer muita quantidade, porque se sobra a gente acaba não comendo no outro dia, tá? A gente prefere fazer pouquinho e ter comida fresquinha. E não é que a gente não come, tá? A gente vai comer, mas a gente vai comer meio que forçado, tá? Não é uma coisa que a gente sente prazer em comer comida requentada. Mas para não ir fora, a gente come. E aí ficou assim montadinho na forma, tá? Agora já vou pôr mais uma camadinha de óleo por cima, para depois ela pegar uma corzinha e dourar bem. E já tá indo pro forno. Aqui no forno, gente, eu vou avaliando, tá? Tem vezes que eu deixo pouco tempo, tem vezes que eu deixo mais tempo, mas fica em média 1h30, 2 horas, dependendo se eu deixo o fogo alto ou baixo. Agora, enquanto a carne já tá assando, não tem mais muito o que fazer, né? Já tá no forno. Eu vou aproveitando e já vou adiantando o resto da faxina. Vou pôr roupa para bater, que eu não consegui colocar roupa a semana inteira, que por aqui tava bem chovendo. Deu bastante chuva, né? Então, acabei, como não tinha muita roupa, deixando para lavar final de semana. Ali eu coloquei o lava-roupa, né? O Omo. E agora eu vou pôr um pouquinho de amaciante Downy, a gente usa aqui em casa, para deixar a roupa cheirosinha e também deixar ela mais macia, né? E eu gosto de pôr essas roupas depois secar no sol, tá? Eu tenho a sensação que o cheiro do amaciante fica mais concentrado na roupa. Então, eu gosto de pôr roupa secar no sol, não gosto de secar roupa dentro de casa, não. Aqui em casa a gente tem pouco espaço, né, dentro de casa, então acaba que fica também o varal atrapalhando dentro de casa. Então eu só lavo roupa se tem sol. Ou se for inverno e tiver muita chuva, eu acabo lavando para não acumular tanto, mas eu dou preferência para deixar acumular mesmo e lavar quando dá sol. Bora ligar a máquina, porque enquanto essa máquina trabalhar, eu já vou adiantando outras coisas por aqui.
O maridão aproveitou que estava acordado, já varreu a casa para mim enquanto eu botava as roupas lavar e colocava a carne e as batatas no forno. Então agora eu já consigo vir direto passando o paninho, né? Já me poupou um serviço, já me adiantou um serviço. Já vou passando um paninho no chão. Aqui em casa, o pano que eu passo no chão é com água e dentro da água eu derramo um pouquinho de Ajax. E se o tempo tá muito úmido, eu coloco umas borrifadas no chão direto mesmo, o álcool. Hoje eu acabei não colocando porque o dia tá bem bonito mesmo, então eu acredito que vai secar super rápido, que não tem essa necessidade. No final de semana também dá tempo de levantar as cadeiras, tirar tudo do lugar, porque aí a gente tem mais tempo, né? E consegue limpar bem os cantinhos que às vezes na semana a gente acaba passando reto. E enquanto eu limpo aqui na sala e na cozinha, os meninos foram lá no quarto do Miguel para já ir me auxiliando também. Já vão organizando os brinquedos do Miguel, colocando tudo no lugar, vendo se tem algum brinquedo quebrado para pôr fora ou se ele tem alguma coisa que ele quer já pôr para doação que ele não está mais utilizando, que aí assim o espaço fica liberado para eu conseguir passar pano no chão mais rápido, né? E eles não ficar pisoteando. O banheiro normalmente eu deixo para passar pano por último, porque eu gosto de pegar ele separado, gosto já entrar no banheiro e já fazer tudo que tem para fazer de uma vez só. Então aqui eu tô separando os produtinhos que eu uso para pôr no meu vaso. E sim, gente, eu uso todos esses produtos, tá? Já pessoas me falaram que é muito produto, que não muda nada, né? A questão de higienização, mas eu gosto e eu me sinto bem usando bastante produto. Então eu não me importo, tá? Não me importo se eu gasto um pouquinho mais em produto, porque banheiro para mim é uma coisa bem suja, então eu prefiro usar PK, né? Utilizando mais coisa do que deixando de usar. Já tô passando um X14, né? Vou colocar aqui também um coalinha para dar um cheirinho bom, né, dentro do vaso e boto bastante dos lados, porque como tem 2 meninos aqui em casa, por mais que levanta a tampa na hora de ir no banheiro, acaba que o Luiz ele é criança, então às vezes pode acontecer de respingar. E eu não gosto de banheiro com cheiro de xixi, então eu capricho nos produtos do lado do vaso também, além de caprichar nele dentro. E coloco mais um pouquinho de Ajax dentro também para dar cheirinho, né? E até que o produto age dentro do vaso, eu já vou esfregando a minha pia. Coloco também o X14 ali nela, porque é um produto super bom, gente. Eu uso ele em muitas coisas aqui em casa. E venho de novo com uma esponjinha. Essa esponjinha é uma esponjinha que eu tenho separado, tá, pessoal? É a mesma esponja, tipo, roxa, né? Igual, digamos, não a mesma, da pia da cozinha, mas eu tenho esponjas separadas, né? Eu acredito que todo mundo na sua casa tenha, para higienizar o banheiro e para higienizar a cozinha. Então, já vou passando aqui a esponjinha da pia, depois eu tenho outra esponjinha que é separada do vaso sanitário, tá? Esfrego bem porque essa pia é branca, gente, então ela logo vai ficando marquinha nela durante a semana e na semana eu não esfrego. Então, eu gosto no final de semana, quando eu pego ela, esfregar ela bem. Não economizo o produto também na pia, não. Agora eu vou jogando uma aguinha para tirar o excesso, né, da espuma ali que fez. E logo em seguida eu já vou passar um paninho seco. Agora que o produto já agiu, já venho esfregando o meu vaso. Em seguida já vou passar a esponjinha nele também na tampa e na parte de cima. Dou uma esfregada bem boa, com bastante força e fico bastante tempo esfregando para ele ficar bem limpinho. Já limpei o box, já passei pano no chão do banheiro. Então agora já venho com os tapetes novamente, porque eu gosto de pôr tapete no banheiro. Eu tenho a sensação que o banheiro é úmido, por mais que não seja, né? Como tem o chuveiro ali, o box, eu tenho a sensação que o banheiro é algo que me traz a sensação de umidade. Então eu gosto de ter tapetes. Coloco o tapete, tampa em cima do vaso e logo em seguida eu já venho com um cheirinho de novo, sim, porque eu gosto de banheiro bem cheiroso, como eu disse para vocês. Já venho em cima com um cheirinho nos carpetes, para dar aquele toque especial no banheiro. E também aqui para finalizar, já coloco um gelzinho na lateral do vaso e também um cheirinho dentro, né? Que depois de higienizar,
a gente dá a descarga e o produtinho vai embora. Então, eu coloco mais um pouquinho dentro. E banheiro finalizado, limpinho e cheiroso. Agora, retorno em toda a casa, colocando tudo que eu tirei fora do lugar para poder estar limpando. Coloco tudo de volta no lugar, porque logo em seguida eu já venho por toda a casa com aromatizante de ambiente, né? Para deixar a casa também cheirosa. Agora ela já tá limpa, só falta deixar ela cheirosinha. Mas antes de pôr o aromatizador pela casa, já deu meio-dia, então vou estar preparando uma saladinha aqui para acompanhar o nosso almocinho, que também já tá quase pronto. Vou lavar umas folhas de alface. Alface aqui em casa é uma salada que todo mundo gosta, então a gente normalmente opta por ter o alfacezinho mais direto, né? Um tomatinho, porque o Luiz ama tomate. Nunca vi como essa criança é apaixonada por tomate, e tomate é algo saudável, então a gente faz questão que ele esteja sempre comendo. Essa saladinha é super rápida, prática e acompanha super bem, porque é uma salada bem levezinha. Vou picar o alface para ficar menorzinho, né? E ficar bonitinho também a salada. Vou estar picando ele menorzinho e logo em seguida já venho picando o tomatinho também em rodelas. E enquanto pico essa saladinha, como toda dona de casa, já vou me lembrando, né, do que tenho a mais para fazer. Calçados para lavar, roupa para estender, roupa para recolher, né, roupa para guardar, para pôr em dia. Então, já vou fazendo a minha listinha na minha cabeça do que eu ainda preciso estar fazendo esse final de semana. Tomatinho picado, agora só espalho por cima. Eu não misturo porque aí o tomate fica bem separadinho, porque se o Miguel quiser comer mais tomatinho, fica mais fácil para ele pegar. E agora vamos para o tempero dessa salada. Aqui em casa a gente gosta de colocar na salada um pouquinho de açúcar para deixar ela mais levezinha e um pouco agridoce também, a gente gosta disso aqui em casa. Então, vai uma colherinha ali de açúcar bem ralinha. Logo em seguida, eu já vou pôr o sal também, não muito forte, a gente não gosta de muito forte de sal. E logo após que eu finalizar com o sal, eu já vou vir com esse vinagre de maçã, tá? É isso aí que a gente coloca, e o máximo que eu coloco depois é um pouquinho de orégano, mas hoje eu vou acabar não colocando. Já vou estar estendendo a mesa também, porque daqui a pouquinho já tá prontinha a carne. Vou colocar aqui, então, esse suplazinho que eu amo, gente, eu ganhei ele de presente de Natal, esse vermelhinho, mas eu uso o ano inteiro, tá? Não me importa que é vermelho, porque eu acho que isso não significa que tem que ser usado só no Natal. Já venho com os pratos, já vou estar colocando os talheres também, aqui até o Miguel acabou me ajudando colocando os talheres. E confesso para vocês que essa altura do campeonato eu já tô com fome, tá? Porque eu não tomei café da manhã, eu fiz a torradinha pro Miguel, mas acabei não tomando eu o café da manhã. Então já tô com uma fominha, mas o almoço, graças a Deus, já tá pronto e já tá servido. E é isso, saladinha e o franguinho com as batatas. Voltando aqui com vocês, já final de tarde. Logo depois do almoço, lavei a loucinha, deixei tudo organizado, a pia, guardei, né, o restante que sobrou pouquinho a coisa do almoço, pus na geladeira pra gente acabar aproveitando durante a noite. E como eu acabei terminando a faxina um pouquinho tarde, né, que acaba se estendendo um pouquinho mais, aqui nos vídeos a gente mostra só um pouquinho da faxina, a gente não consegue mostrar tudo. Então, logo depois da faxina, que já era mais ou menos umas 3h, 3h30, né? Quando finalizei, né? Estendi roupa, dobrei roupa, né? Então, acabei deitando um pouquinho, tirando aquela sonequinha da tarde. Agora acordei, já é bem finalzinho de tarde mesmo. Vou finalizar aqui, ó, com um chimarrão verdinho. Porque aqui no sul é isso que a gente gosta, né? Um chimarrãozinho final de tarde. Ainda mais agora que já tá ficando bem fresquinho, então parece que fica mais gostoso o chimarrão ainda. Vou ficando por aqui, pessoal. Gostaria de agradecer quem ficou até o final do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Espero vocês por aqui. Tchau, tchau!